Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, leremos os versículos 21 até o 33. A palavra de Deus diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esposas, sujeite-se cada um a seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar a tudo a seu marido. Maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. E nós somos membros de seu corpo. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. Hoje nós vamos dar início a uma série de mensagens sobre casamento. Eu preguei há um tempo atrás para a UPH, para os homens da igreja, sobre esse texto, e eu não vou repetir aquela mensagem hoje, porque esse texto, na verdade, ele é riquíssimo. Daria para fazer uma série de mensagens inteira só nesse texto, que é o texto talvez um dos mais famosos na Bíblia sobre o tema casamento. Mas vamos falar sobre isso hoje. E aí, antes que aqueles que não querem casar, ou aqueles que não estão casados, ou talvez aqueles que estão viúvos ou divorciados, tampem os ouvidos e falem, hoje não é para mim, eu quero dar algumas razões do porquê nós deveríamos tratar este tema, a fim de convencê-lo a me ouvir, que não é uma tarefa fácil. Em primeiro lugar, a primeira razão para trabalharmos este tema, tendo em vista que nem todos aqui são casados. Em primeiro lugar, está na Bíblia. Não podemos ir atrás só daquilo que nós achamos relevante. A Bíblia é mais sábia do que eu e você. Então, filtre a sua vida através da sabedoria da Bíblia, ao invés de fazer o contrário, filtrá-la através da sua sabedoria. Se a Bíblia trata de um assunto, então considere-o relevante, porque a Bíblia assim o diz, ainda que não faça parte do seu contexto hoje. Essa é a primeira razão. A Bíblia fala sobre e nós deveríamos falar também. A segunda razão é porque pessoas querem se casar. E, infelizmente, na maior parte das vezes, tem um péssimo entendimento sobre casamento. E aí, então, fazem decisões erradas que vão afetar a sua vida toda por conta disso. E uma terceira razão, por eu falar sobre esse tema, ainda que nem todos nós sejamos casados, talvez você seja divorciado e talvez, mesmo assim, tenha ainda uma visão distorcida sobre o casamento, por conta daquilo que você já vivenciou, daquilo que já passou. E, portanto, esse texto pode ser muito útil para corrigir as visões e comportamentos que mantemos errado dentro do casamento ou atitudes para com o casamento de quem está fora dele. Portanto, o assunto é importante, não só importante, o assunto é urgente. E como o casamento foi algo criado por Deus, é uma das 3 instituições que o homem nenhum teve qualquer participação na fundação: o casamento, o Estado e a igreja. Essas 3 instituições foi exatamente e imediatamente Deus quem criou e, portanto, tem normas específicas para o seu funcionamento, seja o Estado, seja a igreja e seja o casamento. Eu quero dar essa noite, não que só existam esses 4, na verdade existem muitos outros, mas eu quero nesse texto dar 4 princípios sobre o casamento que nós precisamos entender. Tem muito mais. Eu não vou passar nem perto de esgotar o que esse texto fala, por isso essa é uma série de mensagens e não apenas uma mensagem só.
Quero falar 4 princípios essa noite sobre o casamento e tudo aquilo que envolve a vida do casamento. Em primeiro lugar, primeiro ponto, eu quero que você olhe para o versículo 21, que é o texto que dá início a essa temática. Diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E qual é o princípio que eu quero trazer aqui sobre o casamento à luz deste versículo? Que à primeira vista não parecerá tão claro, não parecerá tão ligado ao versículo que nós lemos, mas a minha tarefa é provar o meu ponto. E o princípio primeiro é que o egoísmo é o principal problema em qualquer casamento. O egoísmo é o principal problema em qualquer casamento. De onde eu estou tirando isso? Repetidas vezes, Jesus, durante o seu tempo aqui na Terra, enfatizou esse mesmo pensamento, ou seja, que cada discípulo deveria estar disposto a ser o menor e a lavar os pés dos seus outros discípulos, dos seus condiscípulos. Ou seja, se sujeitando uns aos outros. Essa é a ideia de Paulo quando ele diz: sujeitem uns aos outros por temor a Cristo. Paulo está continuando um ensinamento que Jesus já tinha dado enquanto estava aqui na terra. O mesmo pensamento, Paulo diz lá em Romanos 12, versículo 10, que nós deveríamos preferir uns aos outros em honra. Deveríamos se sujeitar uns aos outros em honra. Em Filipenses 2, agora, Paulo diz: não façam nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando os outros superiores a si mesmo. Afeição mútua, humildade, voluntariedade em cooperar com os demais membros são atitudes que Paulo está abarcando aqui quando ele diz: sujeitem-se uns aos outros. Aqui ele, na verdade, ele está fazendo uma transição do que ele acabou de dizer, que é que nós todos deveríamos buscar sermos dominados pelo Espírito de Deus, deveríamos ser cheios do Espírito de Deus, e dessa forma, então, seríamos sujeitos uns aos outros, demonstrando claramente que só é possível esse tipo de sujeição uns aos outros que a Bíblia fala, se nós formos preenchidos pelo Espírito de Deus. Só assim que podemos alcançar esse tipo de ordenança. Agora, Paulo vai usar isso para introduzir uma série de relacionamentos dentro do contexto. Ele vai falar sobre casamento, mas depois ele vai falar da relação de pais e filhos, patrão e empregado. Ele vai aplicar isso a uma série de ambientes na vida humana, mas ele está dizendo, o princípio basilar em tudo isso é que nós devemos nos sujeitar uns aos outros. Essa é a base, esse é o fundamento de tudo. E por que eu estou dizendo, então, que o egoísmo é o pior problema no casamento? Porque ele justamente fere aquilo que leva um casamento à base do casamento, que é sujeitar um ao outro. Está implícito no texto que a capacidade de submeter a outra pessoa requer o Espírito Santo de Deus. É impossível para alguém fazer isso sem o Espírito. Paulo está assumindo uma humildade e uma capacidade de servir a outra pessoa, de não ser absorvido nos seus próprios desejos e necessidades. E ele está assumindo isso como a base de tudo o que ele vai falar sobre o casamento. Tudo o que ele vai dizer a partir do versículo 21, ele está assumindo que tenhamos entendido que a nossa tarefa é se sujeitar uns aos outros. O egoísmo, então, é o pior inimigo do casamento, porque o contrário do egoísmo é o fundamento para qualquer casamento decente. As ordens que Paulo nos dá, elas têm relações com abrir mão da independência, abrir mão da vontade própria, até dar a vida se necessário, Paulo diz para os maridos fazerem com as esposas. Ou seja, é esse nível de sujeição que Paulo está dizendo que deveria permear os nossos casamentos. Agora, para um bom casamento, o que é necessário que haja? Algumas coisas. Por exemplo, a capacidade de se entregar a outra pessoa. A capacidade de renunciar aos seus direitos. A capacidade de servir os interesses do outro antes dos seus. A capacidade de adiar os seus desejos para ajudar a outra pessoa a alcançar os seus. Nada disso é instintivo.
Nada disso é natural. Na verdade, tudo isso é antinatural. Nós não nascemos prontos para cuidar da necessidade dos outros. Nós nascemos com a nossa cabeça voltada para o nosso próprio umbigo. Por isso que Paulo está conectando isso com o encher-se do Espírito, porque isso não acontece naturalmente. Muitas pessoas que sofrem no contexto do casamento acabam se tornando extremamente autocentradas. Isso significa que elas estão tão concentradas nos seus próprios problemas, no seu próprio sofrimento, que elas realmente não conseguem olhar para qualquer pessoa fora dela mesma. Se elas pensam em outras pessoas, elas fazem isso, na verdade, de uma forma extremamente obsessiva. De modo que não estão realmente atendendo à necessidade das outras pessoas, mas sim, na aparência de que estão cuidando delas, estão as usando para o seu próprio benefício. O fato é que muitas pessoas feridas no casamento são muito autocentradas. Elas geralmente não percebem o que está acontecendo ao seu redor. Elas estão tão concentradas em suas próprias necessidades que elas não conseguem mais se preocupar com ninguém. Mas elas pensam: isso é por conta de tudo que eu passei. É por conta de todo o sofrimento que o meu cônjuge tem me submetido. E elas não podem se submeter uns aos outros, como Paulo está dizendo. Mas, na verdade, o que eu quero defender aqui é que esse sofrimento que essas pessoas passam no casamento não criou o autocentrismo. Não criou o egoísmo, apenas o agravou. É só isso que o sofrimento faz no casamento. E isso não se resolve com estratégias autocentradas. Alguém que está sofrendo no casamento não se resolve isso continuando pensando em si mesmo. Isso só pioraria. Mas Paulo está dizendo, o nosso foco está em submeter um ao outro. E submeter um ao outro não tem a ver com vidas autocentradas, mas com vidas outrocentradas. Mas seja sincero, é assim com que os nossos casamentos se parecem? É assim que os nossos casamentos têm se parecido? Agora, sabe o que é interessante? Quando a gente casa, a gente está, obviamente, apaixonado e pensando o quanto a outra pessoa é maravilhosa. Mas mais ou menos 1 ano, 2 anos depois, você começa a perceber que não é bem assim. E 3 coisas acontecem. 3 coisas acontecem. A primeira é que aquela pessoa que você imaginava ser perfeita, você começa a perceber que a outra pessoa é autocentrada e é egoísta. Mas existe uma outra coisa que acontece ao mesmo tempo. Você começa a ouvir da pessoa com que você casou que você é uma pessoa autocentrada e egoísta. Mas existe uma terceira coisa que acontece. A última coisa que acontece é que você não acha que o seu egoísmo chega nem perto do egoísmo da outra pessoa. Você descobre que a outra pessoa é egoísta. Ambos verão o egoísmo um do outro. Ambos ouvirão do seu próprio egoísmo, mas todos acharão que o egoísmo da outra pessoa é pior do que o seu próprio. E você tem 3 caminhos possíveis para quando isso acontecer no casamento. 3. O primeiro deles, você pode decidir que as suas feridas, que os seus sofrimentos, advindos do egoísmo da outra pessoa, são mais importantes do que o seu próprio egoísmo. Você pode dizer, as minhas feridas são tão importantes, são mais relevantes do que eu me atentar para o meu próprio egoísmo. E aí você diz coisas como, a menos que essa pessoa com que eu me casei veja os meus problemas e cuide de mim da maneira como eu espero, isso ou esse casamento não vai funcionar. Agora, é claro, se a outra pessoa estiver pensando a mesma coisa que você, ela não vai cuidar de você da maneira como você espera, porque ela está esperando a mesma coisa de você. Então, o que geralmente acontece é que uma distância emocional começa a surgir no casamento. Então, uma hora,
ou você se cansa e se divorcia, ou ambos decidem não mais incomodarem um ao outro com esse problema e ignoram o problema. Só que o relacionamento sobrevive apenas de aparência. Essa é a primeira opção. A primeira opção de você achar que as suas feridas são mais importantes do que você prestar atenção no seu próprio egoísmo. Mas existe um outro caminho. E o outro caminho é você pode decidir fazer o que Paulo está dizendo aqui. Se submeter um ao outro. Submeter as suas vontades à vontade do outro. A deixar de ser egoísta. Você pode deixar ou se submeter às suas vontades, às suas preferências, às suas necessidades, às vontades, preferências e necessidades do outro. Você pode decidir ver que o seu egoísmo é mais sério e mais importante do que a outra pessoa, ao invés do contrário. E você então começa a tratar as suas falhas de maneira séria. Você começa a tratar as necessidades da outra pessoa como mais importantes do que as suas. E a maravilha disso é que quando as duas pessoas no casamento estão olhando para o seu próprio egoísmo e vendo que eles são o pior problema do casamento, então esse casamento começa a florescer de uma maneira maravilhosamente bela. Ambos estão dizendo: o meu egoísmo é o principal problema do casamento, não você, não minhas feridas, não meu passado, não o seu passado, não a falta de dinheiro. Nada disso. O meu egoísmo é o pior problema no meu casamento. Você consegue repetir isso comigo agora? Vire para o seu cônjuge agora e diga: o pior problema no meu casamento sou eu mesmo. Estou brincando, não precisa dizer. Eu odiava quando os pastores mandavam dizer isso no culto. Eu achava horrível. Não quero repetir o mesmo problema. Mas não repita agora. Mas tenta fazer esse exercício em casa. Tenta ter a coragem de dizer para o seu cônjuge: o problema do nosso casamento é o meu egoísmo. Mas existe uma terceira possibilidade. A primeira é você achar que as suas feridas são mais importantes do que o seu egoísmo. A segunda possibilidade é quando os dois no casamento enxergam que o seu egoísmo é o pior problema e é lá que eles devem prestar atenção, cada um no seu. Mas existe uma terceira possibilidade. Quando apenas uma pessoa decide enxergar o seu egoísmo, o seu egocentrismo como o principal problema do casamento e a outra continua insistindo que o problema é você mesmo. O que geralmente acontece nesses casos é que um tempo depois a outra pessoa que ainda não estava pronta para admitir que o seu egoísmo é o pior problema, começa a ser amolecida pela sua postura humilde, pela sua postura amorosa, pela sua postura de se sujeitar a outra pessoa. E aí será mais fácil para a pessoa admitir quando você estiver admitindo os seus próprios erros. Não é sempre que isso acontece, mas geralmente isso acontece. Ambos estão brigando, ambos estão mostrando quanto o outro é culpado por alguma situação, mas então alguém, de repente, decide abandonar o orgulho e dizer: eu estou errado. O que geralmente acontece é que a outra pessoa: não, pera lá, não é bem assim, eu também tenho os meus erros. E a pessoa, de repente, está pronta. Há um segundo atrás ela não estava, mas agora, depois da sua humildade, da sua colocação de que não, de fato eu estou errado, a pessoa começa a dizer: não, peraí, eu também tenho os meus erros. Existem essas três possibilidades. Ou você foca nas suas feridas, ou você foca no seu orgulho. Em dupla, que é o melhor, ou você faz isso sozinho e ora para que Deus use isso para confrontar a outra pessoa e amolecer a outra pessoa. Mas como ser altruísta? Como pensar no outro desse jeito? Como se submeter um ao outro, como Paulo está ordenando no versículo 21? A Bíblia diz que o altruísmo é gerado pelo Espírito. E o altruísmo que é gerado pelo Espírito significa não pensar de si mesmo além ou aquém do que convém, mas não pensar em si mesmo, a pensar no outro. Logicamente, não tem como você pensar no outro enquanto está pensando em si mesmo.
Não tem como você se sujeitar ao outro enquanto a única pessoa com que você consegue pensar e se preocupar é consigo mesmo. Você precisa tirar a mente de si e perceber que em Cristo as suas necessidades são atendidas e estão sendo atendidas e serão atendidas. Para que você não olhe para aquela pessoa como a sua salvadora, como o seu Deus. Gênesis 4, que lemos na liturgia, diz: Caim, o pecado bate à porta e você deve dominá-lo. O egocentrismo bate à porta e nos quer dominar. O egoísmo está batendo o tempo todo à porta, como um leão que ruge. E Deus está dizendo para nós: cabe você fazer algo a respeito. Jesus diz: negue a si mesmo e aí você vai se encontrar. Perca a si mesmo para você se encontrar. Lute, brigue, mas não com o seu marido, não com a sua esposa. Lute contra o seu próprio egocentrismo. É esse o inimigo a ser combatido. Ok, esse é apenas o primeiro princípio. O egoísmo é o principal problema no meu casamento, mas o meu egoísmo. Agora no versículo 31, já no final desse texto, de novo, eu não vou esgotar todo esse texto, eu farei isso em várias mensagens, mas no versículo 31, Paulo está citando, na verdade, um texto lá em Gênesis 2, a própria instituição do casamento feita por Deus. E ele cita o texto assim: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. E desse versículo eu quero tirar o restante dos 3 princípios para fechar essa mensagem. O primeiro deles, então, a partir do versículo 21, da ordenança de que devemos sujeitar uns aos outros, a falha nesse mandamento é o pior problema no casamento, que é o nosso egoísmo. Nós não queremos sujeitar uns aos outros. E agora, os 3 próximos princípios têm a ver com o versículo 31, uma citação de Gênesis 2. Por isso o homem deixa pai e mãe e une a sua mulher, e os dois se tornam um só. O segundo princípio é: a essência do casamento é uma aliança. A essência do casamento é uma aliança, é um pacto, é um contrato. Por isso o homem deixa pai e mãe e une-se à sua mulher. A palavra unir aqui, ela literalmente significa estar colado. E que traz o significado de fazer um voto que junta 2 pessoas, que deixam elas coladas. Uma aliança que faz com que 2 pessoas estejam coladas. Essa é a ideia do texto bíblico. Qual é a essência do casamento, então? Algumas pessoas dizem que são sentimentos. A maior parte das pessoas talvez dizem que são os afetos. As pessoas dizem hoje: eu não preciso de um pedaço de papel para dizer que eu te amo. Quem precisa de casamento? É apenas um papel. Mas quem diz isso demonstra não entender nada sobre casamento. Os sentimentos não podem ser a essência do casamento. Por quê? De uma maneira muito óbvia, você pode gostar de um cachorro e o cachorro pode gostar muito de você. Mas você não pode casar com o cachorro. Gostar não faz com que alguém esteja casado. Algumas pessoas dizem que a essência do casamento é ter filhos. Bom, haveria um problema porque tem muitas pessoas que não podem ter filhos. E elas são casadas ainda assim. E ratos, coelhos, são muito bons em produzir filhos e ainda assim não são casados. Algumas pessoas dizem que o sexo é a essência do casamento, mas não é. E por que o sexo, os sentimentos, filhos não são a essência do casamento? Porque se o casamento fosse essas coisas, então o casamento seria extremamente volátil. Ora você teria casamento, ora você não teria. Se você tem filhos, então você é casado, mas se você os perde, você já não é mais. Se você tem sentimentos pela pessoa, então você é casado. E se você os perde, você já não é mais. Se você tem sexo no casamento, então você é casado. Se você não tem, o casamento não se fundamenta em nenhuma dessas coisas. Embora filho seja uma bênção, o sexo seja obrigatório e algo desejável no casamento, os sentimentos
é algo que nós esperamos ter no casamento, mas nenhuma dessas coisas é o fundamento, a essência, a base para o casamento. A essência do casamento é uma promessa. A essência do casamento é um pacto, é uma aliança, é um voto. Quando as pessoas dizem, eu não preciso de um pedaço de papel para declarar o meu amor por você, eu não preciso me casar, elas não sabem do que eles estão falando. Quando você casa, você, na verdade, não está dizendo como você está se sentindo naquele momento. Muito embora eu ache uma coisa muito triste em casamento. Quando os casamentos se parecem mais declarações de amor do que votos, do que promessas. E por que eu digo isso? Numa sociedade consumista como a nossa, quando o casamento é apenas uma expressão dos seus sentimentos, o que na verdade é uma grande obviedade, porque se você está casando, eu imagino que você esteja com todos os sentimentos da flor da pele pela outra pessoa. Eu imagino isso, porque os casamentos aqui geralmente não são arranjados. Então é uma grande obviedade ficar falando dos seus sentimentos, porque todo mundo sabe que você os tem. Agora, o maior problema disso é porque se você depende do seu casamento dos seus sentimentos, daqui 1, 2, 3, 5, 10 anos, talvez esses sentimentos não estejam lá. E o que acontecerá quando isso bater a sua porta? Talvez você se lembre, mas eu sentia isso quando eu me casei. Se eu não sinto mais, por que estar casado? Se os sentimentos forem a base para o seu casamento, se a sua paixão for a base para o seu casamento, qual garantia que nós permaneceremos nele? E me deixa muito triste quando os casamentos são usados apenas como declarações de amor e menos como declarações dos nossos votos, das nossas promessas um ao outro. Porque é isso que nada vai mudar. Se os sentimentos seus forem como uma montanha russa, ora lá em cima e ora lá embaixo, nada disso afetará na promessa, nos votos que você fez no dia do seu casamento, que não mudarão. Independente do quanto você mude, independente do quanto a outra pessoa mude, independente dos seus sentimentos, independente dos filhos que vieram ou não, do sexo que você tem ou não, a sua promessa feita naquele dia jamais vai mudar. Por isso, o fundamento do casamento são as promessas. Deveríamos prestar bastante atenção nos votos realizados em casamentos. Os votos não estão falando sobre o presente. Você não está falando de um estado de sentimento. O que você diz, na verdade, quando você casa? Você não está dizendo, e não deveria dizer, eu tenho sentimentos por você, eu estou apaixonado por você, eu quero me entregar a você. O que nós prometemos no casamento, geralmente, são coisas como, sob quaisquer condições, eu prometo ser fiel. Eu prometo amar você. Eu prometo te respeitar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias da nossa vida, até que a morte nos separe. Sabe o que é isso? Isso é uma promessa para o futuro. O que o casamento faz, ele une duas pessoas numa aliança, num voto, numa promessa de caminharem juntos para o futuro. Você não está dizendo nada sobre o presente, porque a essência do casamento é uma promessa dizendo que eu estarei aqui daqui 10 anos, eu estarei aqui daqui a 50 anos, eu estarei aqui, independente do que aconteça, eu estarei aqui. Independente dos meus sentimentos, independente do quanto eu e você mudemos, eu estarei aqui, e isso é uma promessa, e é isso que é a essência do casamento. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher em aliança. É disso que o casamento é feito. Aliança, voto, promessa. Em terceiro lugar, terceiro princípio. Se eu disse que a essência do casamento é a aliança, então o propósito do casamento é o companheirismo. Versículo 31, vou ler de novo, diz: por isso o homem deixa pai e mãe e une-se à sua mulher e os dois se tornam um só. Por isso. O que esse por isso está nos chamando a atenção? Qual é a razão? Por isso é razão. Por isso, por essa razão, o homem deixará pai e mãe.
Quando Deus criou Adão, lá em Gênesis, tudo era bom. Deus ia criando e ia falando, era bom, era bom, era bom, era bom, mas teve uma coisa que não era boa. Não era bom que o homem estivesse só. Deus nos criou para o companheirismo entre gêneros diferentes. Gênesis 2 fala que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. E essa era a razão para haver o casamento. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, para que houvesse companheirismo. Se a essência do casamento é o voto, então o propósito do voto é fazer dessa pessoa o seu melhor amigo, a sua melhor amiga. Porque não era bom que o homem estivesse só. Deus fez uma companheira para ele. Quais são as implicações disso? Práticas. A primeira delas, bem séria, é que não é adultério apenas se você tiver relações sexuais com outra pessoa. Mas ter qualquer amizade que seja mais intensa ou mais íntima do que você tem com o seu próprio cônjuge, isso já é um adultério. Isso seria frustrar o propósito do casamento de companheirismo. Isso se aplica também à infeliz maneira de escolhermos cônjuge hoje em dia. Você entra num lugar, você é solteiro, e tem 10 pessoas do sexo oposto. 9 delas não parecem muito bonitas e atraentes para você. E então você vai naquela pessoa e você automaticamente descarta todas as outras possibilidades para a única que você acha atraente. E então você sai com ela e você se apaixona e aí você casa. Mas talvez aquela pessoa seja a pessoa menos adequada e menos propícia, a pessoa que menos você gostaria de ter uma amizade, mas apenas pela atração física, você decide casar com ela. Quanto talvez as outras 9 feinhas, que você talvez tenha descartado por ser magra demais, alta demais, gorda demais e tantas outras coisas. Talvez você tenha descartado, e são justamente elas, ou alguma delas, que seria justamente a pessoa que você teria uma amizade profunda. E aí você acaba descobrindo no próprio casamento que aquela pessoa com que você se casou, você não tem nenhum tipo de interesse em ter amizade com ela, agora é tarde demais, trate de tê-la. Trate de desenvolvê-la. Mas o meu ponto é, o que nós temos buscado quando procuramos outra pessoa? E aí temos casamentos frustrados, nenhum vê no outro um companheiro, uma companheira, não tem paixões em comum, não tem sonhos em comum. Paulo está nos lembrando aqui em Gênesis 2 que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, e essa era a razão para haver casamento, companheirismo. Uma amizade mais íntima e profunda do que qualquer outra amizade que podemos ter nesse mundo. Portanto, o maior problema do casamento, qual é? O meu egoísmo. A essência do casamento é o voto, a aliança, a promessa, o juramento. O propósito do casamento é o companheirismo, a amizade. E por último, a prioridade do casamento. Eu imagino que nesse ponto você já saiba qual é. É a prioridade número 1. Versículo 31 diz, por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher e os dois se tornam um só. No nosso tempo individualista, talvez esse texto não signifique muita coisa para a gente, mas para o leitor da época, que tinha como a família como o pilar da sociedade, como o pilar da vida. Por isso que ter descendentes era tão importante. Porque era a marca de que você valia a pena, era a marca de que tinha sentido as coisas. Era a família. E o texto está dizendo, quando você casa, você deixa o que antes era o seu pilar, o que antes era aquilo que gerava em você um sentido de uma função, uma tarefa, uma essência. Agora já não é mais, você deixa o seu lar, você deixa pai e mãe, você deixa o seu contexto e você unirá a um novo contexto, a uma nova prioridade.
O homem tem que deixar aquilo que era a sua prioridade número 1, a sua família, para se unir uma nova prioridade número 1, a sua esposa. Ninguém mais, nem o seu pai, nem a sua mãe, nem os seus filhos podem ter uma prioridade maior do que o seu cônjuge. Eu dei ênfase nos filhos de propósito, porque muitas vezes casamentos são destruídos porque um dos cônjuges ou os dois decidem priorizar os seus filhos em detrimento do seu próprio casamento. Para não falar de cachorro, mas eu não vou entrar nisso hoje. Mas filhos não são a prioridade no seu casamento. O seu casamento é a sua prioridade número 1. O casamento tem que ser o número 1 da sua lista de prioridades, porque ele tem o poder de definir o curso da sua vida como um todo. Os seus filhos, se Deus assim quiser, um dia casarão e precisarão colocar o outro como a sua prioridade número 1. Porque filhos crescem num lar mais seguro e mais amoroso quando eles sabem que a prioridade número 1 dos seus pais é um ao outro e não eles. Porque enquanto eles forem a prioridade, então sempre o casamento e aquela família está a um ponto de ser colapsado. O casamento tem o poder de definir o curso da sua vida como um todo. Se tudo ao seu redor é uma bagunça, se a sua casa é uma bagunça, se o seu trabalho é uma bagunça, se a sua vida financeira é uma bagunça, mas o seu casamento é forte, então não importa, você vai sair para o mundo com força. Mas se tudo ao seu redor for forte e bem sucedido, mas o seu casamento estiver em ruínas, então não importa, você sai para o mundo em fraqueza. Nada aqui é mais importante do que esse relacionamento. Nada é mais importante do que essa pessoa, que às vezes a gente tem vontade de esganar. Mas nada é mais importante. Deus construiu isso dessa maneira. E se você se casar e agir de maneira diferente disso, eu te garanto, isso vai destruir a sua vida. E no dia a dia do aconselhamento pastoral, de maneira geral, é o que nós temos percebido. Quando o casamento vai mal, não tem nenhuma área da sua vida que não seja tocada por isso. Mas se o casamento vai bem, não importa qualquer coisa que você está passando, você vai enfrentar isso junto. Mas sabe por que o casamento é a nossa prioridade número 1? Porque ele aponta para o verdadeiro e maior casamento. Para o verdadeiro e maior casamento, que esse sim é a nossa prioridade número 0. Que 0 vem antes do 1, tá bom? Essa é a ideia. Não porque seja menos importante, mas porque o 0 vem antes do 1. Sabe por que o propósito do casamento é o companheirismo? Porque o nosso casamento aponta para o verdadeiro e maior casamento, que nos faz verdadeiramente completos. Não é bom que o homem esteja só. Temos um casamento muito maior, que é o verdadeiro companheirismo que nós precisamos. O noivo, que é verdadeiramente o nosso melhor amigo. Sabe por que o casamento, a essência do casamento é a aliança? Porque o casamento aponta para o verdadeiro e maior casamento, em que Deus faz uma aliança conosco por meio de Cristo. E por último, você sabe por que o egoísmo é o maior problema do nosso casamento? Porque não entendemos completamente ainda o amor com o qual nós somos alcançados por meio de Jesus Cristo. O nosso noivo verdadeiro, o nosso noivo perfeito. Somos mais pecadores do que imaginávamos, mas ao mesmo tempo mais amados do que poderíamos esperar. E esse casamento entre Cristo e a igreja nos apresenta essa verdade. Por isso, o egoísmo é o maior problema no nosso casamento. Mas temos o casamento supremo, em que o nosso noivo é tudo menos egoísta. Jesus deu a sua vida por nós, Paulo diz aqui em Efésios capítulo 5. Ele suportou a cruz para que eu e você não precisássemos ser egoístas, porque tem alguém cuidando de nós. Tem alguém que nos ama de tal maneira que eu não precise mais preocupar-me comigo mesmo. Eu posso me preocupar com o outro, porque tem alguém suprindo as minhas necessidades, que é Cristo. Então eu estou livre de ser egoísta, eu estou livre de ser autocentrado. Existe alguém poderoso e amoroso que pensa em nós
E por isso nós devemos ter a mesma atitude para com o nosso cônjuge. Paulo diz, maridos, amem as suas esposas, como Cristo amou a igreja, se entregando por ela. Mas deixa eu terminar essa mensagem fazendo algumas aplicações rápidas. A primeira aplicação é: decida ver o seu egoísmo como o principal problema no seu casamento. Decida isso, agora. Talvez você tenha vindo até aqui hoje pensando, ai, meu marido, ai, a minha esposa. Decida ver que o seu egoísmo é o pior problema no seu casamento. Eu sei que é difícil. Eu sei que na prática parece que o problema é o outro mesmo. Parece muito que é a Karina que é o problema. Às vezes eu tenho muita certeza disso. Engraçado, quando eu escrevia isso, porque tudo que eu falo eu já escrevi previamente, o Isaac estava comigo. Eu achei que ele não estava só lá do meu lado, como às vezes ele fica. Aí daqui a pouco, eu estava escrevendo esse parágrafo, e ele diz assim, pai, eu li o que você escreveu, eu vou contar para a mamãe. Ele achou que eu estava dizendo que ela era o problema no casamento. Eu falei, não, meu filho, você entendeu errado. Mas às vezes a gente acha que é. Às vezes a gente acha que é o outro mesmo. E é difícil a gente se convencer do contrário. Mas precisamos nos convencer disso. Cada um cuide de ver o seu, antes de querer até ajudar o outro. É claro que devemos ajudar um ao outro nas nossas lutas, mas antes, se preocupe com o seu. Lembra que Jesus disse? Cuida da trave que está no seu olho, antes de você tentar ajudar a tirar o cisco do olho do seu irmão. Depois você vai ajudar. Tem um cisco no olho do seu irmão mesmo. E você vai poder ajudar, mas você não vai conseguir ajudar enquanto tem uma trave no seu. É muito grande. Bom, os casados devem se lembrar dos seus votos também. Já que os votos são a essência do casamento, então devemos lembrar. Acho que todos nós deveríamos ter anotado os votos do seu casamento para de vez em quando dar uma olhada, uma conferida, para saber o quão longe você já se distanciou daqueles votos. A gente deveria se lembrar da essência do casamento, que são essas promessas que foram feitas, e não os nossos sentimentos, e nem a falta deles. Os que querem se casar agora, para não apenas falar para os casados, vocês devem ter a consciência do que vocês estão fazendo. Os votos devem ser o centro do seu casamento e não as declarações de afeto, não as roupas, não as músicas daquele dia. Nada naquele dia deve tomar o centro como os votos. Aí a pessoa gasta meses preparando a refeição que vai ser servida. Ela gasta meses pensando na roupa. Ela gasta meses na música, ela gasta meses para tudo. E num dia antes, se não no dia do casamento, a pessoa pega um papel de pão e tenta escrever meia dúzia de palavras que são os seus votos. Minha pergunta sincera, faz sentido isso? Se os votos são a essência do casamento, a pessoa faz uma festa que dura 3, 4 horas. Tem música que dura 2 horas, tem refeição que dura 1, tem a entrada que dura bastante tempo, principalmente se tem muito padrinho. Aí tem a declaração de amor, e aí os votos a pessoa faz em menos de 30 segundos, quando não pede para o pastor fazer. Leve isso a sério. Isso é a essência do casamento. Os solteiros que querem se casar devem se lembrar de que a pessoa com quem você se casar deve, antes do que qualquer outra coisa, ser a sua melhor amiga, o seu melhor amigo. Não alguém que você admira no trabalho, alguém que você admira ou te atrai sexualmente falando. Nada disso. Essas coisas vão perder efeito em pouco tempo. Você deve procurar alguém que você consiga chamar de meu companheiro, minha companheira, o seu melhor amigo ou sua melhor amiga. E por último, nosso casamento deve ser a nossa prioridade número 1. E talvez essa aplicação seja que nós casados devemos ir para casa pensando muito seriamente nela. Se o nosso casamento é a nossa prioridade número 1 e não o nosso trabalho,
e não a nossa igreja, e não os nossos filhos, e não os nossos pais, e não mais nada, se o nosso casamento é a nossa prioridade número 1, o quanto de tempo e energia temos reservado a ele. Porque não adianta falar que algo é sua prioridade número 1 quando você não tem tempo para ela. Se ele de fato é, então nós deveríamos começar a pensar melhor sobre isso.